Estamos de volta agora para falar sobre otite de verão e eu recebo aqui no estúdio a doutora Maura Naves. Seja muito bem-vinda, doutora Neves, né? Maura Neves, que ela é otorrinolaringologista e a gente vai entender tudo por que a otite, principalmente agora no verão, acontece com mais frequência, né, doutora? Isso, Camila, ela acontece bem mais... a gente tem dois tipos de otite, na verdade, né? As otites que vêm com as doenças de inverno, que são as otites médias, e a gente tem as otites de verão, que vêm com os nossos mergulhos. Então, quanto mais tempo a gente fica na água, na piscina, e o que é o que acontece com a gente no verão, a gente tem as otites... Quer, né? É o que a gente quer no calorão, isso, né? A gente tem as otites que são externas. Então, o que muda nisso é a localização dessas otites. Então, se a gente olhar aqui na maquete que eu trouxe para explicar, a otite externa, ela é uma otite que vem do canal auditivo até o tímpano, que fica nessa região aqui. Certo. Tá? Então, ela pega toda a pele do canal auditivo. A otite média, ela vem por comunicação da tuba auditiva, do nariz, com a orelha média, que é essa região aqui. Entendi. Tá? Então, a gente fica com secreção atrás do tímpano. Então, a otite externa é do canal, toda a pele até o tímpano, e depois do tímpano é uma otite média. Então, você pode ter as duas simultaneamente? Pode. Uma criança ou um adulto que tenha mais infecção respiratória, que tenha rinite, que o nariz fique um pouco mais congestionado e mergulha na piscina, Pode acontecer de ter os dois, simultaneamente. Então, não é infrequente elas acontecerem de maneira simultânea. Na maioria das vezes é uma ou outra, mas o E também é possível. Também é possível. Exatamente. E assim, por que isso acontece? Algumas pessoas vão para praia, para piscina, nunca tive problema, dificilmente acontece. Ou se entra um pouquinho de água, facilmente sai. E outras, acontece isso com mais frequência. É alguma coisa na anatomia, o desenho do ouvido também influencia? Influencia sim. Então, são algumas coisas que podem influenciar e potencializar a chance de você ter esse tipo de infecção. Então, primeiro é a forma do canal auditivo, que varia de acordo com a conformação do nosso crânio, né? Então, este canal, que é o que eu mostrei aqui para vocês, nessa maquete ele é mais retinho, mas ele pode ser bem ondulado. E especialmente próximo do tímpano, a gente tem uma proteção, que é uma colina, vamos dizer assim, que é para proteger qualquer coisa que entre para bater diretamente no tímpano. Então, dependendo da forma do canal, você pode acabar retendo um pouquinho mais de água nessa região. Então, os peixinhos, quando a gente mergulha, ficam junto lá dentro do ouvido. Tá, entendi. Depende às vezes você tá naquela praia, né, que só tem onda, e aquela onda que bate, de repente ela bate bem aqui, aí provavelmente vai entrar mesmo, mas aí o que fazer? Por exemplo, entrou, eu posso dar uma batidinha e será que sai ou não entrou, não sai mais? Não, sai. A primeira coisa é isso que todo mundo faz, né? Dá uns pulinhos para ver se sai os peixinhos de dentro do ouvido, né? Uma outra coisa é mexer na parte do canal, encostando na parte com o dedo mesmo, tá, gente? Dá uma mexida nessa parte do canal, que às vezes isso ajuda a sair, tá? Se não sair, aí a gente vai tentar outras medidas, tá? O que a gente sugere nunca fazer é nunca colocar nenhum tipo de objeto para tentar tirar essa água ou secar o ouvido, tá? Não introduza nada dentro do canal auditivo. Que a gente já vai falar sobre isso também. Exatamente. Então, tá certo. Vamos colocar agora os sintomas que você pode ter caso venha ter esse tipo de otite, tá? Então, a sensação de ouvido tampado, né, doutora? Isso. Perda de audição, dor aguda, zumbido, olha só, tontura também e febre. Não necessariamente pode ter todas essas ou algumas, como é que é? Ou, geralmente tem todos esses sintomas? É bem variável a extensão dos sintomas, dependendo da extensão da infecção. Certo. Então, quando a gente está falando de uma otite externa, que é no canal auditivo mesmo, então, o que acontece? Você tem uma inflamação dessa pele, incha, e o buraquinho do ouvido fica mais estreito.
certo? Então, não só a entrada do canal, mas todo o canal auditivo pode ficar mais estreitado. Por isso que a gente vai ter a sensação do ouvido tampado, porque o som também não vai passar tão facilmente, tá? Então, fica tampado e a gente ouve mais baixo, que é a perda de audição. A otite externa é a otite que normalmente mais dói. Ah, é? Então, é uma dor importante, a dor é forte mesmo. Muitas vezes você não consegue nem fazer suas atividades Não dá para normalmente, fazer, não dá. É Tá. uma otite forte realmente mesmo. bem intensa, Tá. com muita dor. Às vezes dói mais do que a otite média, que é aquela que tem pulso atrás do tímpano. Então, se tiver uma dor muito importante, tá? A gente já pensa na otite externa. O zumbido e a tontura, elas vêm porque o ouvido fica tampado e às vezes você fica um pouquinho Altera meio um pouquinho. atrapalhado. Entendi. A febre na otite externa não é tão frequente. Então, a gente vai pensar, se tiver febre, em uma otite média, por exemplo. Tá, Junto, tá? Entendi. Ou uma infecção que se espalhe pela região da pele do lado de fora do ouvido. Aí é uma infecção mais severa mesmo, aí vai ter febre. Entendi. Bom, quer mandar sua perguntinha? @vocêbonitatv. Eu vou dar um recadinho e já volto pra gente continuar a conversa, tá? Ó, vamos voltar então. Agora a gente tem aqui essa maquete, mas antes, né, essa maquete muito legal para você entender o que você pode fazer, o que não pode fazer, o que vai ajudar a melhorar e o que vai ajudar às vezes piorar, né, que às vezes a gente fica com essa dúvida. Mas antes, eu queria que você explicasse como é que funciona quando a água entra no ouvido. Muito bem. Então, assim, pessoal, quando a água entra no ouvido, às vezes ela pode ficar presa lá dentro e ela faz um mecanismo de pressão. Tá. Por isso é que às vezes dá um pouquinho de dor também quando a água entra. Tá? Então, para simular um pouquinho de como essa pressão pode acontecer dentro do ouvido, a gente trouxe essa experiência com um pouquinho aqui, de sulfato aqui, tá? Então, o que acontece é que quando a água entra, Olha lá. Ah, ela faz isso? ela não vai borbulhar. Tanto quanto aqui Tanto no sulfato, quanto aqui. mas ela faz a pressão positiva Ah. e acaba ficando mais presa perto do tímpano. Por isso que a gente fica com a sensação de ouvido Que já dói mais na hora. tampado. Exatamente. E como você comentou, às vezes quando vem aquela onda forte, né? Ou quando a gente cai direto com o ouvido na água, isso pode gerar um trauma no tímpano. Então a dor pode ser não somente pela entrada da água, mas também por um machucado no tímpano. E aí pode vir mais tontura, pode sair um pouquinho de sangue. Então, nestes sinais, quando isso acontecer, você tem que procurar o médico logo e não mexe no ouvido. Tá, entrou a água, eu tentei tirar ali, ok, saiu, beleza. Não saiu. Eu já preciso automaticamente procurar um médico ou eu só procuro o médico quando começar a doer, quando tiver algum daqueles sintomas? Então, quando a gente tem algum trauma no tímpano, pela própria entrada de água, especialmente quando a gente toma um caldo lá, né, da onda, né? Quem nunca, né? Ou quando cai de mau jeito. Sim. Então, o ouvido tampado pode não ser a água, pode ser um machucado efetivamente no tímpano. Então, a minha sugestão é realmente não ficar esperando, porque se o tímpano não estiver íntegro e você mergulhar, vai ter uma infecção dentro do ouvido. Certo. Tá bom? Podemos então para essa parte, Gláucia, para a gente entender aqui, olha, o que você pode fazer que vai ajudar e o que você não deve fazer, porque se fizer, vai piorar aí o seu caso. Vamos lá. Vamos começar por qual? Pode ser esse? Pode, Tanto faz? Tá. pode. A toalha. Então, a toalha é um ótimo mecanismo para a gente secar o ouvido. Então, a toalha pode utilizar. Pode? Tá? Então, Eba. como é que a gente faz com a toalha? Além de dar os pulinhos com o peixinho, né, para tirar os peixinhos do ouvido, a gente envolve ela no ouvido, coloca ela aqui e dá uma chacoalhadinha. Ela é bem absorvente, então ela absorve toda a água. Tá, porque a toalha, como ela é grossa, ela não vai entrar onde não deve. Exatamente. Então, com a toalha pode, é mais seguro. Ela vai chegar até mais ou menos aqui, nessa parte do canal auditivo. Certo. Tá? Então, ela não ultrapassa a zona de perigo, que é aqui mais profundo. Lembrando que esse canal, aqui ele pode parecer grande, mas na gente ele tem uns 3 centímetros. É pequenininho. Tá, 3 a 4 centímetros. Então, ele não é tão comprido assim. Perfeito. Tá bom? O segundo é esse daqui? A haste flexível, exatamente. É a famosa haste flexível, Exatamente. né? Essa
Não. Não tem jeito, a gente fica esperando, falando, não, esse profissional, esse médico vai falar que sim, mas não adianta, gente. Todos falam que não pode. Não, gente. Não tem jeito, não vai poder usar. Jamais, não pode, nunca, em jamais. alguma. Porque a haste flexível, gente, ela é menor que o diâmetro do ouvido, tá? E ela passa direto por todas as proteções e vai muitas vezes bater direto no tímpano, tá? Então causa lesões, então ela passa direto e vai bater nessa região aqui do tímpano. Então haste flexível, não deixamos. Até você fala assim, mas eu vou limpar por fora, mas não sei se seria a melhor forma de limpar por fora. Né? A limpeza por fora do ouvido, na orelha mesmo, o próprio sabão que escorre do shampoo, quando a gente lava o rosto, e aí você enxuga com a toalha, já limpou. Tá. Mas caso você queira limpar as voltinhas da orelha, do lado de fora, não tem problema. Certo. Tá? Agora, a nossa restrição realmente não pode introduzir a haste flexível dentro do canal auditivo. Tá escrito na caixinha também. As letras são pequenas, mas está escrito na caixinha. Então, se você tem uma caixinha lá de haste flexível, dá uma olhadinha que isso está escrito lá. Tá bom. É bom assim que ela serve, gente, para muita coisa, né? Você vai limpar alguma coisinha em casa, né? Ou algum aparelho, ela serve para muitas coisas, menos para limpar o ouvido. Exatamente. Que é o que ela é mais conhecida. Exato, né? não ponha no ouvido. Aqui nós temos os tampões. Tampão, né? Que chama isso, o tampão. Então, se você quiser utilizar um tampão para entrar no mar, para não entrar água no ouvido, pode utilizar. Inclusive, os nadadores, que às vezes têm bastante otite, acabam se utilizando nos tampões de silicone para fazer a proteção do canal auditivo para não entrar água. Quem pratica algum esporte na água, aquático, então é recomendado usar. Ele pode utilizar. Tá? Por quê? Porque a infecção de ouvido, a otite externa, ela vem com água persistente no canal ou umidade persistente nessa pele. E a pele perde a capacidade de proteção. Então, o ouvido úmido também poderia gerar, também gera a infecção. Perfeito. Tá? Então, quem faz esporte aquático, uma opção sim é usar os tampões de ouvido. Então, está liberado os tampões, principalmente para quem tem muito esse problema, já está acostumado. E nas crianças também pode, né? Pode utilizar. Tá. As crianças, elas não gostam muito de usar tampão na aula de natação, difícil, né? né? É mais difícil. Especialmente também porque tem que ouvir o professor, né, dar as instruções. Então, elas têm um pouquinho mais de dificuldade, mas elas podem usar. Podem usar. Perfeito. Vamos colocar, então, uma perguntinha. Quem mandou agora foi a Kátia. Kátia, um beijo. Obrigada pela pergunta. Tive Covid e meu ouvido continua tampado. Isso é sequela? Irá normalizar? Daqui a pouquinho a doutora vai responder essa pergunta, mas o que a gente vai fazer agora é uma outra pergunta. Vamos voltar então agora, tem a perguntinha para a gente responder e depois nós voltamos para a nossa maquete aqui. A perguntinha que ficou no ar é da Sandra. Olha, tive Covid e meu ouvido continua tampado. Isso é sequela? Irá normalizar, doutora? Sandra, eu sugiro você realmente procurar o seu otorrino, tá? Um médico para avaliar essa parte auditiva. O Covid, ele tem uma possibilidade de dar uma inflamação, aí a gente está falando de nervo auditivo, certo? É um outro tipo de problema. É outro tipo de problema, tá? Então não é ouvido tampado, não é água, pode ser que você tenha uma cera ali que juntou e foi coincidência, mas aí realmente é o seu médico que vai ter que determinar. Então, procure seu médico. É porque é algo mais pontual, exato. Mais diferente. Então, o Covid ele pode dar esse tipo de problema, certo. Não é tão frequente, a gente teve mais problemas com o olfato, né? Como a gente teve bastante notícia, sim, mas alguns auditivos. Então, procure o seu médico, Sandra. Tá certo, Sandra, obrigada. Mais perguntinha, agora quem mandou foi a Eliane. Obrigada, Eliane. Não posso usar hastes flexíveis com algodão, então como faço com a cera? Boa pergunta. Eliane. É o seguinte, Eliane, eu tinha um professor que costumava falar que o nosso ouvido é que nem forno autolimpante, que o ouvido é autolimpante. Então, o que acontece? A nossa cera, ela fica nessa região do terço mais externo do nosso ouvido, então daqui para cá. E ela vai derretendo e saindo. Então, conforme a gente passa o dedo com a toalha, depois que toma banho, a toalha sempre sai um pouquinho amarelinha, tá? Então, os acúmulos de cera, eles podem eventualmente acontecer. Então, quem vai mexer
É o médico, é a gente que vai mexer. Se você utilizar uma haste flexível, você vai acabar tirando uma parte, você vai conseguir tirar uma parte, mas o resto você vai empurrar para o fundo do ouvido, próximo ao tímpano. E isso vai fazer o que a gente chama de uma rolha de cera ao longo do tempo, tá? Então, deixa lá a cera. Ela é ótima para proteger contra a água que entra, tá? Essa é a proteção natural do seu ouvido. Então, o que sair, saiu no banho. O que tá lá, deixa. Se entupir, procura o seu médico. Aí vai fazer uma limpeza, mas é sempre o médico que tem que fazer isso, gente. Jamais faça isso em casa, tá? Esse tipo de limpeza, que é muito, muito perigoso. É porque é uma área muito sensível, né, doutora? É muito delicado ali dentro. Então, a gente vai arriscar uma coisa que você pode até, de repente, sei lá, pode acontecer de perder um pouco a audição, se você fizer algo errado. Sim. Introduzir algum tipo de ferramenta que não era para introduzir. Sim. Então, né, não faça, né? É melhor, né, gente? Vamos continuar aqui. Aqui seriam as mãos sujas, então jamais colocar a mão suja no ouvido. No ouvido, no nariz e nenhuma outra estrutura. Jamais, acho que é jamais. Jamais, né? Mesmo. Então, sempre não utilizar isso. Isso é um jeito da gente ter infecções. Perfeito. Tá? Uma das formas de ter infecção também, mexendo no ouvido com a mão suja, você faz, ou até coçando, você faz pequenas... vamos dizer, machucadinhos, abrasões na pele. Isso também quebra a defesa da pele e facilita a infecção. Quem tem muita coceira no ouvido, então tem que investigar. Exato. Porque se ficar coçando, pode prejudicar também. E normalmente para coçar vai colocar alguma coisa. Né? E aí mas se coçar só com o dedo? Se coçar com o dedo, normalmente não acontece nada. Às vezes, só o dedo aqui fora, a extensão da entrada do dedo com a própria unha pode causar algum machucadinho. Então, tomar bastante cuidado. Tem que ser um pouquinho delicado, né? O ouvido não é assim tão... É muito delicadinho, não é né? pra, tem que não ir ir calma. rápido. Aqui seria pingar... Gotinhas de álcool no ouvido. Né? Pode. Se você fica com o seu peixinho lá dentro preso e o ouvido está muito úmido, uma das estratégias que a gente utiliza é pingar o álcool a 70% para ajudar a secar o ouvido, tá? Da mesma maneira que a gente passa na mão e a mão fica seca. Sim. Né? Ele resseca, se o ouvido tá úmido, quando a gente pinga as gotinhas lá dentro, ele vai ajudar a secar a pele, então vai ajudar nessa parte, vai misturar com a água que está presa lá dentro e vai evaporar. Então, o uso do álcool a 70% é possível para ajudar nesse período. Então, a pessoa vai pegar um conta-gotas, vai pingar quantas gotinhas? Pode encher o próprio ouvido se quiser, mas eu sempre sugiro pingar umas 3, 4 gotinhas, que é mais do que suficiente para poder ir até onde está a água. Essa eu não sabia. Gostei. É bem interessante. Aprendi mais uma. E o último... São as mãos limpas. Então, sempre que você for mexer no ouvido, a gente usa as mãos limpas, tá? Esse é o melhor aqui, então eu coloquei o positivo para os dois aqui, tá certo? Então, se tiver que fazer alguma coisa, mão limpa, proteja da água, não coloque nada lá dentro e pode usar um pouquinho de álcool para ajudar a tirar o que fica preso. E em quanto tempo, mais ou menos, você consegue curar essa otite? Ela dura qual período? Quando a gente tem uma otite, a gente faz um tratamento por 7 a 10 dias com medicamentos de antibiótico de pingar no ouvido, então são medicamentos tópicos locais para poder fazer com que essa pele desinflame e volte totalmente ao normal. Agora, eu conheço, assim, já vi, né, algumas pessoas fazendo a seguinte forma. Foi no médico, ele recomendou pingar algum tipo de remedinho no ouvido. Ok, passou, ele guardou aquele medicamento, mas daqui a algum tempo voltou uma dor de ouvido, falou, quer saber, vou usar aquele remédio de novo. Isso pode? Não pode. Eu realmente sugiro não fazer, porque as dores de ouvido, como até a gente viu aqui no intervalo, podem ser por várias causas, né? Inclusive ATM, dor de dente. Então, você vai usar uma medicação que você não tem certeza absoluta. Apesar da dor estar nesta região, ela pode não ser daqui, ela pode ser de outro local. Então, cuidado com as gotas. As gotas são diferentes, então a gente tem gota para tirar cera, tem gota para tratar infecção, e você usar um antibiótico que não tem necessidade, não vale a pena, legal, né? Tá certo. Agora tem perguntinha do público, vamos ver quem mandou. Gleise, muito obrigada, viu?
Quando viajo de avião, meu ouvido dói horrores. O que faço para não doer? É muito comum isso, né, doutora? É muito comum. Na verdade, a gente, durante o voo, Na a gente... serra também, né? Geralmente, quando Isso. vai descer a serra, também tam. A gente tem variação de pressão do ambiente. Então, o nosso ouvido, ele tem que compensar essa pressão. Quem faz essa compensação é a tuba auditiva. Se o nariz está tampado, ou pessoas que têm mais dificuldade de fazer essa compensação, elas vão ter dores mesmo no ouvido, porque não consegue jogar o ar lá para dentro. Então, uma alternativa é sempre a goma de mascar, que é o que eu sugiro, porque conforme você vai deglutindo, a tuba auditiva abre e você melhora essa sensação. Tá. E ter uma garrafinha de água para ir tomando pequenos goles, isso também vai te ajudar. Aí, bocejar também ajuda? Você já ajuda, fazer força, tapar o nariz e fazer força jogando o ar lá para dentro. Se você tiver com um pouquinho de secreção na região do nariz, você pode acabar jogando esse catarro para dentro do ouvido e piorar mais. Melhor não, então. Então, melhor não. Então, masca um chicletinho, Isso. boceja e tá tudo certo. E aí, com esses cuidados, você pode curtir o seu verão, curtir uma piscina. Todo mundo merece, né, doutora? Opa, Coisa boa. sempre. Doutora, feliz ano novo para você. Igualmente, Camila. Muito obrigada pela sua presença. Você encontra a doutora Maura Neves, que é otorrinolaringologista, no Instagram, @DRA de doutora, né? DRA.mauraneves. DRA.mauraneves. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Camila. Acabou, mas um dia tá passando rápido demais, né? Mas amanhã tem muito mais pra você e eu te espero 12:30 aqui no Você Bonita. Beijo!